Bom dia, pessoal. Vamos lá. Na aula passada, eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem, né? Então, se vocês voltarem lá no grupo do WhatsApp, vocês vão ver a listinha que eu deixei para vocês. Então, praticamente, os exercícios foram esses aqui. Olha só, vamos lá. 1. No 1 eu falava, sendo dados os conjuntos abaixo, determine o resultado de cada uma das operações a seguir. É só vocês conferirem aí no celular de vocês, tá? Abre o celular, coloca na listinha e confere comigo aqui. Você tinha o conjunto A com os elementos menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Você tinha também o conjunto B com os elementos 0, 1, 3, 6 e 7. E por fim o conjunto C com os elementos menos 1, 0, 3 e 4. E aí no item A, eu pedia para vocês determinarem a interseção. Queria saber qual era a interseção dos três conjuntos, do A com o B e com o C. Então, como é que a gente vai fazer para achar a interseção dos três conjuntos? É simples. Basta você pegar todos os elementos que são em comum entre os três conjuntos. Então, vamos analisar aqui um por um. Ó. Se a gente começar pelo conjunto, vamos começar pelo menor, né? Pode ser pelo conjunto C. Ó, o menos 1 aparece no C, mas ele não aparece no B. Então, não é um elemento em comum aos três. O 0, se você perceber, ó, ele aparece tanto aqui no C, quanto no B, quanto no A. Então, o 0 é um elemento da interseção dos três conjuntos. Será que tem mais algum? Vamos lá. O 3. O 3 pertence ao conjunto C, pertence ao conjunto B e pertence ao conjunto A. Então, o 3 também é um elemento em comum. Ok? Agora, o 4. O 4 pertence ao C, mas ele não pertence ao B. Então, não é um elemento em comum aos três. Então, os únicos elementos que são comuns aos três, simultaneamente, são os elementos 0 e 3. Então, a interseção de A, B e C vai gerar esse conjunto aqui com esses dois elementos, né? O 0 e o 3. Então, está aqui resolvida a primeira questão. Tá legal? Então, vamos para a próxima, né? Vamos para o item B. Vamos resolver o item B. No item B, eu queria a união deles, né? A, união B, união C. Então, bastava pegar todos os elementos dos conjuntos. Então, a união de todos eles vai ser o conjunto formado pelos elementos que estão em A, ou em B, ou em C. Então, vamos começar pelo menor aqui, ó. Menos 2, a gente coloca aqui. Opa, deixa eu só alterar a cor. Vamos lá, vamos começar aqui. Menos 2, menos 1, 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Algum deles tem o 5? Não, né? Então o próximo é quem? O 6 e o 7. Aqui ficou meio caído, né? Deixa eu só dar uma ajeitada nisso aqui. Ficou um negócio meio torto. 3, 4, 6 e o 7, né? Não tem mais nenhum elemento aqui, certo? Então fechou. Pronto. Tá aqui. Essa é a união entre A, B e C, tá bom? Vamos ver se a gente não esqueceu nenhum elemento aqui primeiramente. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Então, todos os elementos estão aqui, tá bem? Então, agora vamos para o item C. No item C, eu quero a diferença de A com B. Então, eu quero saber qual é o conjunto A menos B, né? A gente simboliza dessa forma aqui, tá bom? Então, vamos lá. Qual vai ser o conjunto A menos B? Lembrando que o conjunto A menos B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao A e não pertencem ao B. Então, são os elementos exclusivos do A quando comparado em relação ao B. Então, olha só. Repara que o 0 está no B. Então, eu não vou colocar o 0 na hora de escrever a diferença. O 1 está no B. Então, eu não vou escrever o 1 na hora de fazer o conjunto de diferença. O 3 está no B. Então, eu não vou colocar o 3 na hora de fazer o conjunto de diferença. Agora, o 6 está no B, mas não me importa, porque ele não está no A. O 7 está no B, mas não me importa, porque ele não está no A.
Então, é só eu escrever os elementos restantes aqui do A. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2... Opa, calma aí, eu estou escrevendo números a mais. Menos 2, menos 1, 2 e 4. Pronto. É o conjunto formado por esses elementos aqui. Tá bem? Então, agora vamos para o item C. Item C? Não. Item D. No item D, eu quero a interseção do A com o C. A interseção C. Então, eu quero o conjunto formado pelos elementos que são em comum entre o A e o C. Então, se a gente for comparar, ó, em relação ao C, o menos 1 faz parte do C e faz parte do A, né? Então, eu coloco aqui o menos 1. O 0 faz parte do C e faz parte do A, né? Então, o 0 também entra aqui. O 3 faz parte do C e faz parte do A. Então, o 3 também entra aqui. Inclusive, o próprio 4, né? O 4 faz parte do C e faz parte do A. Então, a gente percebeu que todos os elementos do conjunto C fazem parte do A, tá bom? Então, tá aqui, tranquilo. E, por fim, vamos fazer o item E. Então, vamos lá. O item E, eu quero saber qual é o conjunto diferença, né? A menos a interseção de B com C. Então, aqui a gente vai ter que fazer em duas etapas, tá bom? Como assim? A gente vai ter que achar primeiro qual é a interseção de B com C, depois fazer a diferença do A com a interseção de B com C. Então, vamos fazer isso aqui em duas partes, tá? Dois trechos. Primeiro, qual é a interseção de B com C? A gente vai pegar os elementos que são comuns ao B e ao C. Então, vamos lá. Repara que você tem o 0 no B e tem o 0 no C. Então, o 0 é um elemento em comum. O 1 aparece no B, mas não aparece no C. Então, não faz parte da interseção. O 3 aparece no B e aparece no C. Então, o 3 faz parte da interseção. E se você reparar, não tem mais nenhum elemento, né? Então, somente o 0 e o 3. Então, está aqui. B interseção C tem os elementos 0 e 3. Tá bom? Agora, na segunda parte, a gente vai fazer o A menos esse conjunto aqui, que é o B interseção C, né? Eu já vou escrever assim bonitinho. Então, aqui eu vou pegar os elementos A, tirando o 0 e o 3 apenas. Então, ó, se eu tirar o 0 e o 3, o que vai me sobrar aqui? Vai sobrar o menos 2, vai sobrar o menos 1, né? Aí eu tirei o 0, não pode entrar, vai entrar o 1. Vai entrar o 1, vai entrar o 2, e aí eu tirei o 3, não pode entrar o 3, vai entrar o 4. Então, pronto, ó. Isso aqui vai ser o conjunto A diferença B interseção C. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá aqui, pessoal. Tá? Ok? Os exercícios resolvidos, né? Os exercícios que a gente colocou na aula passada, resolvidos. Copiem resolução no caderno de vocês e me apresentem lá no privado, tá legal? Agora eu vou apagar aqui. Eu vou falar para vocês, vou dar uma aula para vocês sobre produto cartesiano, uma aula bem rapidinha, tá? Então vamos lá. Produto cartesiano. A gente vai introduzir a noção hoje. Produto cartesiano. Tá. O que é o produto cartesiano? Vamos lá, né? Se eu tenho um conjunto, né, dois conjuntos A e B, a gente tem que o produto cartesiano de A com B vai ser o conjunto formado pelos pares ordenados Azinho e Bzinho, tal que A pertence a Azão e B pertence a Bzão. Professor, não entendi nada dessa anotação aí. Explica isso aí melhor, por favor. Tá, vamos lá. O que eu quero dizer com isso aqui, né? Vamos pegar um exemplozinho, porque eu acho que com um exemplo fica muito mais elucidado para vocês. Então, olha só. Se eu pego aqui o conjunto A, o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3. Bem simples. E aí eu pego o conjunto B. E o B tem uns elementos, vamos botar 7 e 8. Opa. Aqui não é parênteses, aqui é chaves. E aí o que acontece? Eu quero fazer o produto cartesiano de A com B. Né? O que vai ser esse produto cartesiano? Esse produto cartesiano vai ser um conjunto formado por pares ordenados. Pares ordenados são elementos dessa forma aqui, aonde na primeira entrada você tem
um elemento que pertence ao primeiro conjunto, então aqui ó, pertence ao A, esse Azinho, e o segundo elemento pertence ao segundo conjunto, pertence ao Bzinho. Então, se eu quero fazer A cartesiano B, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, o 1, que é um elemento do A, eu vou escrever ele aqui na primeira entrada. Agora, quem vai entrar aqui na segunda entrada? O primeiro elemento do segundo conjunto, o 7. Então, aqui eu tenho ó, o par 1, 7, que é um elemento de A cartesiano B. Eu coloco o ponto vírgula aqui, só para diferenciar, e vamos pegar o segundo par ordenado. Eu continuo com 1, porque eu ainda posso pegar outro elemento lá do B. Ó. Então, peguei o 8. Então, o par 1, 8 é um elemento de A cartesiano B. Agora que eu já peguei o 1 com 7 e o 1 com 8, eu vou pegar o segundo elemento aqui do A. Ó. Vai ser o 2. Eu vou pegar o 2 com 7, vou pegar o 2 com 8, e agora vou ter que partir para o 3, né? Então, agora eu vou pegar o 3 com 7, e o 3 com 8. Tudo bem? E aqui nós formamos, né, todos os elementos do conjunto A cartesiano B. Quantos elementos nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, cada par ordenado desse aqui, né, vai formar um elemento desse conjunto, tá? Não é cada número que forma um elemento, não. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não. É cada par ordenado que vai ser um elemento do conjunto. E repara que aqui é bem fácil, né, você determinar o número de elementos. Como é que a gente determina o número de elementos de A cartesiano B? Ó? O número de elementos de A cartesiano B é só você pegar o número de elementos de A e multiplicar pelo número de elementos de B. Quer ver só? Quantos elementos tem o A? Ó? 3, certo? Quantos elementos tem o B? 2. Então, de fato, ó, o número de elementos de A é 3, vezes o número de elementos de B, que é 2, vai dar 6 elementos. E como nós já conferimos aqui em cima, A cartesiano B, de fato, tem 6 elementos, viu? Então, é só utilizar essa expressãozinha aqui. Tá legal? Tranquilo? Só utilizar essa formulinha aqui. Tá bem? Então, bem tranquilo, né, pessoal? Uma coisa que vocês devem se atentar é o seguinte. A cartesiano B não vai ser igual a B cartesiano A. Ou seja, se eu trocar a ordem, vai mudar o conjunto. Então, deixa eu apagar essa parte de baixo. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar essa parte de baixo. Copiem, por favor, essa formulinha aqui embaixo, tá bom? Antes de eu apagar. Vamos dar uma pausa no vídeo antes de eu apagar. E copia. Então tá. Apaguei ali. Agora eu vou mostrar para vocês como é que seria o B cartesiano A. Então, deixa eu pegar aqui outra cor. Vou pegar um verde, né? B cartesiano A. Agora vai ser o contrário, né? Primeiramente eu vou pegar os elementos de B na primeira entrada e depois os elementos de A. Então a gente começa aqui com 7, que é o primeiro elemento do B, e vou distribuindo ele, ó. 7 com 1, depois o 7 com 2, depois o 7 com 3. Agora eu vou pegar o segundo elemento do B e operar com A. Então você vai ter o 8 com 1, o 8 com 2 e o 8 com 3. Então pronto, ó. Novamente, a quantidade de elementos não vai mudar, né? Se você perceber aqui, obviamente, né? Aqui você tinha o quê? 3 vezes 2, que deu 6, aqui você vai ter 2 vezes 3, que também é 6. Então a quantidade de elementos não muda, mas os elementos são diferentes, tá? Ó. Esse par ordenado aqui, 1, 7, o par ordenado 1, 7, ele é diferente do par ordenado 7, 1. Tá? É diferente, tá? Porque o quê? O que varia aqui é de acordo com a entrada. Então, a primeira entrada desse cara aqui é o 1, e a primeira entrada daquele cara lá é o 7. Já a segunda entrada desse cara aqui é o 7, daquele cara lá é 1. Eu não posso trocar a ordem aqui dentro, tá bom? Então, esses elementos aqui são todos diferentes. Tá legal? Tranquilo? Então, se atentem a isso, tá? Ó, isso é muito importante. Vou até botar aqui em azul bem grande. A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Tá legal? É diferente. Então, galera, para não me aprofundar muito nessa parte de produto cartesiano, né, vou deixar para me aprofundar na próxima aula, quando a gente for falar de plano cartesiano, a gente vai parar por aqui, tá bom? O importante é que vocês saibam formar o conjunto dos pares ordenados, tá? A partir de 2 conjuntos dados, tá bem? Então, galera, é isso aí. Eu vou encerrar por aqui e até a próxima. Valeu!